Antes da cruz, antes da lei, antes até do próprio Israel, um homem surgiu carregando pão, vinho e um segredo eterno. Ele não tinha pai nem mãe, não deixou rastros nem sucessores, mas apontava para aquele que reina para sempre. Seu nome era Melquisedeque. Melquisedeque não é um personagem comum. Ele surge sem aviso em Gênesis 14 e desaparece como se nunca tivesse existido. Mas seu impacto ecoa até o livro de Hebreus. Um rei, um sacerdote, um símbolo, um portal entre o antigo e o eterno. Em um mundo de guerras, onde reis lutavam por territórios, ele surge em paz, com pão e vinho nas mãos. Enquanto o sangue dos inimigos ainda escorria nas roupas dos guerreiros, Melquisedeque aparece diante de Abrão, não para lutar, mas para abençoar. Ele fala em nome de El Elyon, o Deus Altíssimo, e abençoa o patriarca com autoridade. Abrão, diante daquele sacerdote estranho, reconhece sua grandeza e entrega o dízimo, algo que ainda nem era lei. E é aqui que tudo muda, porque esse encontro silencioso esconde um dos maiores mistérios da Bíblia. Um homem que aparece do nada, sem genealogia, sem linhagem, sem um trono herdado ou uma tribo sacerdotal, e ainda assim reconhecido por Deus como sacerdote. Um sacerdote fora do sistema, um sacerdote eterno. A pergunta é, por que Deus interromperia a história para nos mostrar esse personagem? Por que o Espírito Santo guiaria o escritor de Hebreus a voltar milênios no tempo para relembrar um rei que viveu antes da promessa? A resposta é clara, porque Melquisedeque não aponta para si, ele aponta para alguém maior. Em Hebreus 7 está escrito, ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Não é Cristo disfarçado, é um reflexo dele, uma sombra viva de um sacerdócio que não depende de templos, nem de tradições. Melquisedeque aponta para um trono onde habita justiça e paz, o trono de Jesus, o único sumo sacerdote eterno. Se Deus já falou com você até aqui, escreve nos comentários o que Deus está te revelando. Às vezes, escrever é orar com palavras visíveis. Melquisedeque foi rei de Salém, um nome que significa paz, e seu próprio nome carrega a palavra justiça. Ele era o rei da justiça e da paz, um título que nenhum outro sacerdote do Antigo Testamento jamais carregou, porque a lei exigia sangue, sacrifício e separação. Mas ele veio com pão e vinho e trouxe comunhão. Tudo em Melquisedeque desafia a lógica da religião. Ele não veio da linhagem de Arão. Ele não servia no tabernáculo, não usava roupas sagradas, não queimava incenso no altar. E ainda assim, Deus o reconheceu como sacerdote. Um sacerdote legítimo, um tipo de Cristo. E o que ele carrega nas mãos? Não é espada, nem lei, nem acusação. Ele oferece pão e vinho, os mesmos elementos que Jesus usaria séculos depois, para selar uma nova aliança, não baseada no mérito humano, mas na graça. Pão e vinho, sustento e sangue, corpo e cruz. Quando Abrão se curva e entrega o dízimo, ele está dizendo algo sem palavras. Este sacerdote tem autoridade espiritual sobre mim. E isso é enorme, porque a promessa ainda nem tinha sido feita. Mas Melquisedeque já estava ali, carregando algo eterno. Ele não era uma exceção, ele era o prenúncio. O livro de Hebreus vai dizer que o inferior é abençoado pelo superior. E quem é o inferior nesse encontro? Abrão, o pai da fé. E quem é o superior? Melquisedeque, o sacerdote eterno. Isso significa que mesmo antes da aliança com Israel, Deus já estava mostrando, há um sacerdócio superior. Esse sacerdócio não é herdado por nascimento, mas por escolha divina. Não é temporário, mas eterno. Não é limitado a um templo, mas acessível em qualquer lugar. Melquisedeque quebra o molde, porque ele veio antes do molde e aponta para aquele que não se encaixa em sistemas humanos. Hebreus capítulo 7 é como um espelho. Nele, Melquisedeque reflete Cristo de forma misteriosa e gloriosa. O texto diz, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Isso não quer dizer que ele não teve família, mas sim que as escrituras não registram. Como se Deus quisesse apagar tudo ao redor e deixar só a silhueta de Cristo. Melquisedeque não tem começo registrado, nem fim conhecido. Não sabemos quando nasceu, nem quando morreu. E essa ausência de origem e fim o transforma num símbolo eterno. Ele é como uma seta silenciosa, apontando para Jesus, o Alfa e o Ômega. Jesus também não herdou seu sacerdócio por genealogia. Ele não era da tribo de Levi, mas de Judá, tribo de reis, não de sacerdotes. Ele não podia ser sacerdote segundo a lei, mas foi feito sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem mais antiga, mais
pura, mais alta, uma ordem eterna. Isso muda tudo, porque se o sacerdócio muda, a aliança também muda. E se a aliança muda, o caminho até Deus também muda. Antes, o acesso era limitado, mediado por sangue de animais, véus e sacerdotes temporários, mas agora, o acesso é vivo e é direto. Hebreus 7:25 diz: Jesus vive para sempre para interceder por nós. Ele não morre, não cansa, não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, porque é perfeito. Seu altar é eterno, sua intercessão é constante, sua presença é viva. E tudo isso começou com um encontro silencioso em Gênesis, um rei com pão e vinho, um patriarca rendido em honra, um sacerdote sem linhagem e uma profecia escondida em gestos. Melquisedeque não aparece à toa. Ele é o eco do céu dizendo: prestem atenção, ele está chegando. Há muitos hoje tentando se aproximar de Deus por sistemas, regras, culpas, aparências, mas Melquisedeque nos lembra de uma verdade poderosa. Deus nunca esteve preso à religião. Ele se revela a quem ele quiser e levanta sacerdotes fora da lógica humana. O plano é maior que a tradição. Jesus é o cumprimento final disso. Ele é nosso sumo sacerdote, não no templo de Jerusalém, mas nos céus, não por linhagem, mas por eleição divina, não por sangue de animais, mas por seu próprio sangue. O altar não está mais atrás de um véu. O altar está aberto. Você não precisa de rituais para ser ouvido. Você tem um sumo sacerdote que vive para interceder por você. Ele te ouve no silêncio do teu quarto, te defende no meio da tua queda e permanece firme quando todos os outros falham. Jesus é o único caminho, a única ponte, o único sacerdote que nunca muda. Hebreus 4:16 diz: aproximemo-nos, pois, do trono da graça com confiança. Não é um trono de condenação, é de graça. E quem está assentado ali? Um sacerdote que entende a tua dor, um rei que já sentiu a tua carne, um intercessor que te chama de filho. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, mas ele reinava em Salém, que significa paz. Justiça e paz, dois atributos que o homem nunca conseguiu equilibrar, mas em Cristo eles se abraçam. A cruz foi o lugar onde a justiça encontrou a paz, e nós somos fruto dessa reconciliação. Em um mundo onde tudo muda, onde até a fé das pessoas oscila, ter um sumo sacerdote eterno, imutável, constante, é o maior consolo da alma. Cristo não precisa ser substituído. Seu sacerdócio não expira. Ele continua intercedendo, mesmo quando você para de orar. Melquisedeque é um mistério, mas Cristo é a revelação. O que era sombra agora é luz. O que era figura agora é realidade. Ele reina em justiça. Ele reina em paz. Ele reina em silêncio e em glória. Ele reina por você. Não há véus entre você e Deus. Não há degraus nem burocracia espiritual. O trono está acessível. O sacerdote está vivo. O sangue já foi derramado. A porta está aberta. A intercessão já começou. Mas agora, cabe a você se aproximar. Quantas vezes você tentou carregar seus pecados sozinho? Quantas noites achou que ninguém te entendia? Mas há alguém que sente o que você sente, que entende o que você não consegue explicar e que intercede, mesmo quando sua fé está quebrada. Não se esconda mais, não fuja do altar. Há um sacerdote esperando por você, não para te julgar, mas para te justificar, não para te condenar, mas para te abraçar. Melquisedeque era o símbolo, mas Cristo é a promessa cumprida. A ele pertencem o reino, a justiça e a paz. A ele pertence o altar, o trono e a eternidade. E mesmo sendo tão grandioso, ele escolheu se fazer teu caminho, tua ponte, tua oferta, teu sacerdote. Se essa palavra falou com você, não guarde só para si. Comente com fé, compartilhe com alguém e lembre-se, você não está sozinho. Há um sumo sacerdote que reina por você e ele te chama pelo nome.